Senhor Jesus, que o nosso Deus continue falando aí no seu coração, que o nosso Deus continue te visitando, em nome do Senhor. Sabemos que Ele se faz presente, sabemos que Deus está aqui para falar, para visitar, para tocar. Só precisamos ter esse coração pronto a receber. Sempre o Senhor quer te dar, quer falar, quer tocar, quer visitar. Mas nós temos que estar prontos também para receber, em nome de Jesus. E que Ele possa abençoar essa palavra, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração. E que a gente possa, irmãos, não só ouvir, mas que a gente possa praticar, que a gente possa viver, que a gente possa ir lá fora e colocar no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Vamos começar em Salmo. Salmo 39, versículo 1. Bem no meio da Bíblia aí. Salmo 39, versículo 1. Vamos ver aqui o que o salmista estava falando, dizendo aqui nessa oração. Salmo 39, 1. O 1, ele diz assim: Eu disse, guardarei os meus caminhos, para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Amém? Então o salmista Davi ali, ele estava fazendo uma declaração. Ele estava tomando um posicionamento. Ele estava falando, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha boca. Então ele ia vigiar a vida dele, ele ia vigiar as ações dele, ele ia vigiar os caminhos dele para quê? Para não delinquir, para não pecar, para não errar o quê? Com a boca, para não errar o quê? Com as palavras. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, com aquilo que sai da nossa boca, né? Tanto o que sai da nossa boca pode abençoar, como também o que sai da nossa boca pode amaldiçoar. Tanto pode ser coisa boa, como pode ser o quê? Coisa ruim. Como nós vamos fazer? A gente tem que fazer como salmista. Vigiar, prestar atenção, ver o que estamos fazendo e o que estamos o quê? Falando. Ele ainda diz assim: para não delinquir com a minha língua, enfrearei a minha boca, enquanto o ímpio estiver diante o quê? De mim. Enfrearei a minha boca. Então ele ia colocar um freio na boca, né? Ele ia ver direito o que ele ia falar, o que ia sair da boca dele, o que ele ia conversar, quais iam ser as histórias que ele ia estar o quê? Dizendo. E fala assim: enquanto o ímpio estiver diante de mim. Pensando nisso assim, a nossa vida é um testemunho, a nossa boca é um testemunho. O que sai da nossa boca é muito importante. As pessoas que estão ao nosso redor, elas estão de olho, não é? Tanto aqueles que professam a mesma fé que a gente, principalmente aqueles que não. Aqueles que professam outra fé, aqueles que estão no outro caminho, aqueles que muitas vezes estão distantes ainda e não aceitaram Jesus, tão distante de Deus. Aí ele está falando aqui, enquanto o ímpio estiver o quê? Diante de mim. Então ele estava preocupado com o testemunho dele. Eu tenho que me preocupar com o seu testemunho. Você tem que se preocupar o quê? Com o seu testemunho. Por quê? Nós somos carta-vivas de Cristo. Nós somos carta-vivas do Senhor. Nós temos que prestar muita atenção nas palavras que saem da nossa boca. Muitas vezes a gente prega sobre isso, só que a gente só puxa para o nosso lado de bênção. Não, eu vou falar coisa boa para me ser abençoado. Eu vou falar coisa boa porque eu preciso de uma vida abençoada. Sim, a gente precisa de uma vida abençoada, mas a gente tem que refrear a nossa língua para muitas coisas, não é só para nossas bênçãos, mas tem muita coisa além disso, que nós temos que tomar cuidado, como tem sido que as nossas palavras. E aqui, ele fez uma boa declaração, ele fez a gente pensar que a gente tem que parar, vigiar a nossa vida, vigiar nosso caminho e vigiar o que tem saído da nossa boca. O que tem saído do nosso coração, pode dizer que a boca fala que o coração está cheio, né? Então a gente tem que vigiar, tem que prestar atenção. Vamos ver aí Salmo 34, volta umas folhinhas. Salmo 34, versículo 13. 34, 13. Continua ensinando. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Então continua falando, guarda a tua língua, vigia a tua língua. É como se falasse assim, cala-te, refreia, pensa. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente.
Então a gente tem que tomar cuidado para não sair coisas ruins da nossa boca, coisas maldosas da nossa boca, xingamentos da nossa boca, julgamentos da nossa boca, apontamentos da nossa boca, mentiras da nossa boca, mentir, falar algo que houve, não houve, que não aconteceu, fulano falou, ele falou, tudo isso nós temos que vigiar. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Então é muito importante, né, a gente fazer isso. É difícil? Nós vamos ver aqui em tudo aqui que nós vamos ler, que a Bíblia nos ensina que é difícil, mas nós temos que aprender. Que se essa palavra tem entrado, se essa palavra tem limpado, se essa palavra tem transformado, ela tem que mudar o nosso interior, tem que mudar o nosso coração, o nosso intelecto, nossa mente, para quando a palavra sair, ela sai boa. Quando a palavra sair, ela sair com a palavra de Deus, com bênção, em nome de Jesus, com bênção, com verdade, com justiça, né? A palavra da nossa boca tem que sair assim. E muitas vezes, se nós não vigiarmos, dependendo de onde estamos, dependendo da companhia, dependendo da pessoa que está no nosso convívio, só vai sair coisas ruins, só vai sair coisas enganosas. Só que se a gente não perceber, se a gente não tomar cuidado, a gente nem vai perceber. Vai achar que é um diálogo normal, é uma conversa normal, a minha vida está toda normal. Não, não está. A Bíblia está falando para a gente prestar atenção. A gente vigiar nas nossas conversas, em tudo que sai da nossa boca e guardar ela, de não falar coisas ruins, coisas maldosas e nem coisas mentirosas. Vamos ver aí, Provérbios 13, um pouquinho para frente. Provérbios, capítulo 13. É o próximo livro aí. Capítulo 13, versículo 3. Versículo 3? É. Provérbios 13, 3. Ele está falando assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Então ele começa dizendo: o que guarda a sua boca, o que fecha a sua boca, o que refreia, né, a sua língua, o que consegue se controlar, o que tem domínio próprio, que nesse caso que a gente está falando aqui é ter domínio próprio. Muitas vezes a gente quer falar muitas coisas, muitas vezes, né, independente da situação, do que a gente está passando, do que a gente está vendo, onde a gente está, do lugar das pessoas, às vezes a gente quer falar muitas coisas, mas às vezes não são coisas devidas, às vezes não são coisas o quê? Apropriadas. É melhor você o quê? Guardar a sua boca, para quê? Para você conservar a sua alma, manter a sua boca fechada para conservar a sua alma. E aqui está falando, aquele que muito abre a boca, aquele que fala demais, aquele que não pensa muito, aquele que age, né, por intuito, por intuição, de repente falou, tal. Aqui está falando, ó, mas o que muito abre os lábios, ele tem perturbação, ele tem incômodo, porque falou demais. É hora para ficar, né, hora para pensar, ter domínio próprio, ficar na sua, às vezes falou demais, às vezes abriu a boca demais, então ele vai ter incômodo, então ele vai ter perturbação, então ele não vai estar o quê? Bem, tem hora, irmãos, tem que guardar, tem que manter a boca fechada, tem que ficar na sua. Eu estava lembrando do José, vocês lembram do José? Deus tinha um projeto, um sonho enorme na vida do José, um sonho muito grande, que nem o pai dele no momento, nem os irmãos na hora não entendeu a grandeza daquilo que Deus ia fazer na vida do José. Tanto que ele, menino, Deus começou a dar os sonhos, né? Mostrar para ele o que Deus ia fazer na vida dele. E ele inocente, ele bom, ele no meio, né, dos irmãos que se sentia, é minha família, é meus irmãos, eu posso abrir minha boca, eu posso falar o que Deus tem me mostrado. E ele foi e abriu a boca, ele foi e confiou nos irmãos. E a partir daquele dia, os irmãos já tinham raiva dele, né? A partir daqueles sonhos, os irmãos começou a perseguir mais ele, começou a ficar com mais raiva dele, mais invocado com ele, porque ele abriu a boca demais, porque ele falou demais, não é? Guardasse para ele, colocasse ali no coração, ele, Deus, em nome de Jesus, ou o máximo ali com o pai, eu não sei, mas ele quis compartilhar com todo mundo, ele quis levar aquela palavra ali para todo mundo, e depois daquele dia começou a dor de cabeça, mais ainda na vida do José.
os irmãos dele às vezes já não engoliam, já não gostava muito. Depois daquilo que perceberam que Deus podia exaltar ele, honrar ele, fazer ele muito maior que eles não aceitaram. Falou, aí não dá. Aí começaram a planejar um monte de coisa que é para acabar com a vida do José. A partir daquele dia ele começou a ter perturbação, ele começou a ter incômodo, ele começou a ter problemas, não é? E nós não somos diferentes, eu e você não é diferente. Às vezes nós falamos demais, às vezes a gente abre a vida demais para um, para outro, não é? Às vezes quando a gente pensar, eu falei isso, mas já foi, já falou, não é? Não tem mais jeito de voltar atrás, a palavra que já saiu. Por isso que a Bíblia nos fala para a gente pensar bem no que vai falar, no que vai agir. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu sou sincera, eu falo tudo que vem na boca, eu sou sincera, tal. Mas talvez nessa sinceridade está matando pessoas. Talvez nessa sinceridade eu estou acabando com vida de pessoas, com sonhos, com esperança, não é? Mostrando para a pessoa o quê? Que às vezes o Deus que você fala, a gente não vive. Porque a gente não tem que falar tudo que vem na boca. Então a gente destrói outras pessoas também. Porque não é sempre que você está legal, não é sempre que os seus pensamentos estão bem, não é? Você está nervoso, com raiva, com ódio daquela pessoa, se você for abrir a boca, acabou. Por isso que a Bíblia está nos falando hoje, a gente está vendo isso. Cuidado com as suas palavras, vigie nas suas palavras, pense nas suas palavras. E em tudo, na nossa casa também. Quanta confusão, briga, quanto irmão não fala com o irmão, quanto pai não fala com a mãe, quanta confusão não tem por causa de palavras que saíram na hora que não era para falar, coisas que falam, que comentam, né, que aconteceu com o familiar, aí comenta com o outro, aí o familiar ficou sabendo, aí fica com raiva, que a pessoa é fofoqueira, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, e muitas pessoas, irmãos, não se conversam, tem irmãos que não se conversam, tem filhos que não falam com o pai, que não falam com a mãe, muito caso de genro, né, que não fala com nora que não fala com a sogra, essas coisas. Por quê? Às vezes palavra que saiu demais, coisa que saiu, que machucou, que magoou, que ficou e não foi o quê? Resolvida. Um assunto que surgiu, às vezes não chegaram profundamente na verdade, às vezes julgaram a pessoa, apontaram a pessoa e aquilo ficou. E manchou a vida da pessoa. Só que aí colocou divisão, colocou briga, colocou confusão na família. Pior tristeza que tem é você saber, o irmão cresceu, nasceu, né, juntos, criaram juntos, não se fala, não se olha na cara. Um pai que teve o filho, criou o filho não fala com ele, o pai não fala com o filho. Por quê? Porque com certeza, em algum momento da vida, em alguma coisa surgiu uma palavra, surgiu algo que foi falado, que foi jogado, que saiu assim, às vezes nessa hora de toda sinceridade, que eu tenho que ser sincero, que eu tenho que ser verdadeiro, você tem que tomar cuidado. Às vezes a sinceridade vai matar alguém, às vezes a sinceridade vai acabar com a vida do outro, matar o sonho do outro, destruir o outro. Às vezes a pessoa tinha uma ideia tão boa de você, de repente com a palavra você o quê? Acabou. A Bíblia está falando aqui que nós temos que vigiar. Nós temos que fechar a nossa boca para não sofrer perturbação, para não sofrer incômodo. Vamos ver aí, Provérbios 6, volta uma folhinha. Provérbios 6, versículo 2. Por que é tão importante vigiar? Por causa disso aqui. Provérbios 6, 2. Ele fala assim: enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Amém? Então está falando que a pessoa ficou presa, que a pessoa ficou amarrada com as palavras que saíram o quê? Da boca dela. Então nós ficamos presos, nós ficamos amarrados com as declarações que saem da nossa boca. Essas declarações, irmãos, boas ou ruins, elas vão te prender. É por isso que na hora de falar tem que ser pensado, é por isso que na hora de falar tem que ser analisado. Porque nós vamos ficar presos nas nossas declarações, nós vamos ficar presos naquilo que nós estamos profetizando, naquilo que nós estamos o quê? Falando. Às vezes você vai profetizar coisas boas, de bem, saúde, cura, libertação, abençoando a tua casa. Mas às vezes na hora do ódio, da mágoa, sai coisas ruins, não é? Às vezes quando a pessoa está desanimada, triste, achando que a cura não vem, achando que a libertação, a transformação não vem, a pessoa murmura, a pessoa reclama, ou sei lá. Isso aí, irmãos, faz ela ficar presa nas declarações negativas. A gente tem que falar coisas boas, a gente tem que falar coisas que a Bíblia manda, as coisas que a Bíblia fala. Os nossos pensamentos, as nossas palavras têm que estar de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra. Eu vou falar para você, é fácil, não é fácil? É fácil, irmãos, viver assim, não é fácil. Na igreja aqui é uma bênção, eu sempre digo isso, na igreja é uma bênção.
Aqui a gente está quase praticamente no céu, é uma paz, é uma tranquilidade. O nosso problema é quando a gente põe um pé ali fora. O nosso problema é quando a gente vai lidar com as pessoas, quando a gente vai lidar com a nossa casa, quando a gente vai lidar com o nosso emprego, não é? Quando a gente vai lidar com todo mundo ao nosso redor, é aí que começam os nossos problemas, é aí que nós temos que colocar essa palavra em prática. Ver qual tem sido as nossas declarações. Porque quando pensar que não, a gente está reclamando, minha vida não muda, essa doença não vai embora, esse homem não melhora, esse homem passa anos e anos e ele está assim, meu Deus, vai morrer desse jeito. Já viu que as pessoas falam, pau que nasce torto, morre torto? Muitas pessoas, né, falam isso. Nós não podemos aceitar, não, está amarrado em nome de Jesus. Deus pode consertar, Deus pode fazer qualquer coisa. Não tem nada, nem ninguém, não tem coração que o Espírito Santo não possa tocar. Tudo Ele pode tocar, tudo Ele pode fazer em nome de Jesus. Por isso nossas declarações têm que ser boas, porque nós ficamos presos a elas. Ficamos presos às nossas declarações. Irmãos, se a gente for parar e pensar, às vezes hoje muitos dos nossos problemas, muito do nosso que nós estamos vivendo hoje, foram declarações erradas que foram feitas lá atrás. Foram coisas que não era para ter saído da nossa boca lá atrás. Foram coisas que falamos lá atrás sem pensar e às vezes ficamos presos a elas, estamos passando hoje problema, luta, dificuldade, porque não vigiamos na hora de falar, porque não vigiamos na hora da conversa, não vigiamos na hora daquela discussão, não vigiamos na hora daquele problema, não vigiamos na hora daquele desânimo, né? Igual eu estava falando aqui, o cansaço físico ele vem para todo mundo. Mas quando o cansaço físico vir, o espiritual vir, busque a Deus, busque o Senhor. Não vamos desandar a falar coisa errada, não vamos desandar a falar contra Deus, falar contra a palavra, não. Vamos confiar em Deus, em nome de Jesus. Vamos lembrar do Jó, olha a situação do Jó, tudo que o Jó passou, toda a situação que o Jó viveu, tudo aquilo com a permissão de Deus, mas ele passou por tudo aquilo, nunca ele amaldiçoou, nunca ele falou mal de Deus. A mulher dele ainda deu um conselho, o quê? Amaldiçoa esse Deus e morre logo. Ela quis dizer, para que você vai viver ainda? Perdeu tudo, não tem mais nada, não tem saúde, não tem coisa nenhuma. Para que você ainda quer essa fé? Para que você quer esse Deus ainda? Amaldiçoa esse Deus e que ele morre. Irmãos, uma coisa errada que ela falou, na hora que a cabeça estava quente, na hora que a cabeça estava o quê? Quente, nervosa, não é? Saiu essa declaração, glória a Deus que o Jó não ouviu, não é? Glória a Deus que ele não ouviu, ele permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel ao Senhor em nome de Jesus. E ele também disse uma coisa boa, né? As coisas boas de Deus a gente quer, não é? Quando vem coisa boa, bênção, todo mundo quer, né? Às vezes quando passa pela prova, a luta, a tempestade, ninguém quer. Mas tudo nós precisamos, tudo nós precisamos. Nós precisamos, irmão, das bênçãos, das vitórias, de tudo, mas também precisamos do deserto, precisamos da tempestade, precisamos passar na luta ali para quê? Para ver onde estamos firmados, para ver onde está a nossa fé, para ver a sua estrutura espiritual, em nome de Jesus, amém? Para ver como você está diante de Deus, diante do Senhor. E às vezes é na tempestade, é no deserto, é nessas horas que Deus vê os corações, que as pessoas vão embora, que as pessoas abandonam, que toda aquela fé que foi falada, que foi anunciada, realmente ela não existe. Então é importante a gente vigiar nas nossas palavras, para a gente não ficar preso. Fazer declarações sobre a palavra de Deus, falar sobre a palavra do Senhor, vigiar em tudo aquilo que tem saído da nossa boca, em nome de Jesus. Vamos para Provérbios 21. Provérbios 21, 23. Um pouquinho para frente você vai achar. 21, 23. No 23, ele fala assim: o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. O que guarda a boca e o que guarda a língua, guarda das angústias a sua alma. Então, irmãos, a pessoa que mantém a boca fechada, a língua fechada, que ela consegue, né, manter a boca fechada, a língua parada, que ela consegue ali ter o domínio próprio que todos nós precisamos, ela preserva o que é a vida. Ela preserva a vida física e ela preserva a vida espiritual, em nome de Jesus. Para isso, o que nós precisamos? Precisamos buscar o Espírito Santo. O domínio próprio é um dom do Espírito Santo, não é? É um dos 9 frutos do Espírito Santo. Então, a gente precisa ter ele na nossa vida, esse domínio próprio. Porque o homem de si mesmo, ele não consegue se dominar, né? A gente vê lá fora, a gente vê
que as pessoas elas não se dominam. Quem nos dá esse domínio próprio? Quem nos ajuda a ter esse domínio próprio? Saber a gente como agir, como fazer, como falar, é o Espírito Santo. É um dos frutos do Espírito Santo. E nós precisamos ter na nossa vida. Para quê? Para ter esse domínio. Principalmente o domínio da boca. Principalmente o domínio da palavra. Que às vezes nós pensamos que estamos dominados, que estamos conseguindo nos manter, mas às vezes na hora de um nervoso, na hora da raiva, na hora que as pessoas se levantam, na hora da perseguição, na hora da mentira, na hora que alguém levanta para falar contra nós, na hora que alguém levanta para criticar ou para falar coisas que não aconteceram, às vezes nessa hora a pessoa perde a cabeça, né? A pessoa sai de si e esquece que é crente. Não, você não tem que esquecer que é crente. Você é de Deus, você é do Senhor. Seja perseguição, crítica, mentira, o que for que se levantar contra você, você tem um Deus, você tem um Senhor para buscar. É nele que você vai buscar, amém? É o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que está na nossa frente, é Ele que vai lutar suas lutas, suas guerras. O justo não se justifica, ele espera em Deus, ele espera no Senhor, ele espera que Deus entra e muda e transforma e mostra realmente quem você é, amém? É por isso que é importante a gente ter esse domínio próprio, a gente saber se segurar. Eu falo isso porque as pessoas realmente a gente só vão saber assim como elas são na hora do problema, né? É na hora que ela é afrontada, é na hora que alguém pisa no pé, é na hora que vem o problema, é na hora que vem ali aquele mal na vida dela, que tem um ataque ali do diabo, um ataque ali do inimigo, que realmente a pessoa mostra, né, quem ela é, que sai ali, que aparece realmente quem a pessoa é. E nós, irmãos, nessas horas, tem que sair um espírito manso, um espírito calmo. Outro dia nós pregamos aqui sobre mansidão, que o servo de Deus tem que ser manso, tem que ser calmo, tem que ser humilde como Jesus era. Jesus foi afrontado, Jesus foi preso, Jesus foi pregado na cruz, Jesus passou por tudo aquilo, irmãos, e não fez nada, e não revidou, e não xingou, e não brigou. Cordeiro Santo, né? Foi ali para a cruz calado, só fez o papel dele. E nós passamos menos coisa, menos perseguição, menos. O que a gente passa não é nada. Você já xinga, você briga, você quer dar na cara, você quer fazer tanta coisa. Isso não pode. Nós temos que aprender de Deus, ser manso e humilde, em nome de Jesus, amém? E ter esse domínio próprio. Ter esse domínio, isso aí, irmãos, vai nos fazer crescer muito na presença de Deus, em nome de Jesus, e vai te livrar de muito problema. Vai te livrar de muito problema, de muita raiva, de muitas pessoas nervosas com você, com raiva de você, amém? Vamos ver aí agora Tiago. Tiago é lá pro finzinho da Bíblia, tá? Tiago 1:26. Para frente de Hebreus. Tiago 1:26. É lá para o finzinho da Bíblia. Passa lá para o finzinho e você vai achar. Depois de Hebreus, próximo de 1 Pedro, 2 Pedro. Depois lá no finzinho já vai chegar Apocalipse. Então é tudo próximo aí. Tiago 1:26. Versículo 26. Você pode abrir em Apocalipse e voltar umas páginas. Vai voltando, você já chega. Tiago. No 26 ele está falando assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então a palavra de Deus está falando: se vocês, se eu, se você, se nós, a gente pensa que é religioso, se a gente pensa que é de Deus, mas a gente não consegue domar, se a gente não tem conseguido controlar a nossa língua, está falando aqui que a nossa religião é vã, está falando que a nossa fé ela é vã. Não adianta ser de Deus, não adianta ser do Senhor e não conseguir controlar a língua, e não conseguir controlar o que sai da nossa boca. Tem que saber controlar, irmãos. Na sua
cabeça, na sua língua, no seu corpo, você tem que pôr na cabeça, é você que manda. Se sai coisas boas, se sai coisas ruins, é você que tem falado, em nome de Jesus. Então nós temos que se encher dessa palavra, se encher da palavra de Deus, se encher dos ensinamentos do Senhor, em nome de Jesus, para quando a gente abrir a boca, não vai ter lugar para as coisas ruins, não vai ter lugar para as coisas negativas, não vai ter lugar para as coisas contrárias à palavra de Deus. E esse refrear a língua é refrear em todos os sentidos que eu estou falando. De falar coisas boas, de profetizar coisas boas para nós, ou às vezes as pessoas falam coisas ruins, ou a respeito de vidas, a respeito de pessoas, de tudo. Aqui está falando. Se alguém entre vós cuida ser religioso, acha que é de Deus, né? Que tem uma religião, mas ele não refreia, não cala, não segura, né, a sua língua, ele diz, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Então a pessoa acha que está perto de Deus e não está. A pessoa acha que está fazendo a vontade de Deus e não está. Isso se ela não consegue se dominar, se ela não consegue manter o quê? A boca dela fechada. Você vai virar a folha aí? Tiago 3, versículo 2. Virando a página, você já acha. Tiago 3, 2. Está próximo de Apocalipse. Você pode abrir Apocalipse e voltar um pouquinho. 3, 2. No 2 ele começa. Aqui nós vamos ver uma sequência, tá? Uma sequência boa. Uma sequência que eu vou ler aqui. Depois na sua casa, hoje, amanhã, na semana, irmãos, abre lá de novo, Tiago 3, lê de novo, o Espírito Santo vai falar muito mais, em nome de Jesus. Mas vamos ver essa sequência. 3, 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso, para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Amém? Então a Bíblia começa dizendo aqui que nós geralmente tropeçamos em muitas coisas, né? Que aquela pessoa que acaba não tropeçando, né? Essa pessoa é perfeita, mas sabemos que todos nós tropeçamos, pedimos para Deus misericórdia todo dia, né? E aqui está falando que a gente consegue, né, colocar o freio ali na boca dos cavalos, que o pessoal dirige esses navios, esses navios grandes, e está falando que a nau, a peça que dirige ali, que vira o navio, ela é bem pequena, e eles conseguem, mesmo com aquele leme pequeno, né, eles conseguem tomar conta de todo aquele navio e levar o navio para onde ele quiser, direita, esquerda, frente, atrás, ele consegue dirigir aquele navio. A gente põe o negócio na boca do cavalo, e com aquilo ali, consegue, né, levar o cavalo, ele te leva, te traz para onde você quiser. Mas assim está falando no 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Está falando. Então a nossa língua, irmãos, ela é poderosa. Nós devemos saber usar. Nós devemos saber usar a nossa língua. Nós temos que ter cuidado com a nossa língua, com tudo que sai da nossa língua. Está falando aqui, né, igual eu acabei de falar. Você consegue segurar o cavalo, consegue dirigir o navio, consegue fazer tudo. Agora a língua, né, é o que eu estou falando, é o domínio próprio, é o Espírito Santo, é a presença de Deus. É o fruto do Espírito Santo que precisamos, esse domínio próprio, para a gente conseguir domar a nossa língua, né? No 6, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Se a gente não vigiar, se a gente não tomar cuidado, a nossa língua, o que a gente fala, contamina, destrói, bota fogo, acaba com tudo. Por isso que é importante a gente tomar cuidado, a gente vigiar.
porque ela acaba sendo o quê? Um perigo, se ela não for bem usada. Então a nossa boca ela tem que ser bem usada, em nome de Jesus. A nossa boca tem que ser para abençoar. A nossa boca tem que ser para trazer bênção, para trazer vitória, em nome de Jesus. E no finzinho do versículo ela diz, e é inflamada pelo inferno. Então o diabo usa muito isso, né? Então o diabo usa muito isso, essa fraqueza, às vezes que essa pessoa está, às vezes a debilidade na fé ali, na hora de segurar ali a língua, o diabo usa muito isso, fala assim, e é inflamada pelo inferno, é inflamada pelo diabo, ele usa, a gente tem que tomar cuidado, em nome de Jesus, amém? Para não deixar que nada de ruim, de mal, saia da nossa boca, em nome de Jesus, senão a nossa boca não vai estar sendo usada por Deus, vai estar sendo usada pelo inferno, pelo diabo, e isso nós não queremos, isso nós não aceitamos. Eu sou de Deus, você é de Deus, em nome de Jesus. Então nós temos que falar a língua da palavra de Deus. O que Deus fala, a gente fala. O que a Bíblia diz, a gente diz, em nome de Jesus. No 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Aqui está falando que tudo, né, consegue se domar, tudo consegue se amansar, tudo consegue ali dominar, o homem consegue, né, dominar. Mas o 8 fala, mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Então a palavra de Deus está falando que nós temos que vigiar em nome de Jesus. Que a língua é ruim, que a língua ela é mortal, que tanto nós podemos abençoar como nós podemos amaldiçoar também. E ele está falando aqui uma coisa importante: não dá para da mesma língua, da mesma pessoa sair água doce e água amarga, não. Ou nós somos luz ou nós somos trevas, né? O Senhor nos chamou para ser uma coisa só, não conseguimos ser duas coisas. Não vai dar para a gente, uma hora tá falando coisa boa, outra hora tá falando coisa ruim. Não vai dar para uma hora estar abençoando alguém e outra hora amaldiçoando, quer que a pessoa morra, quer que a pessoa isso, quer que a pessoa aquilo, manda a pessoa para cá, para lá, para tudo que é... Não, isso Deus não se agrada, isso não dá para ser. Eu amo Deus, eu amo o Senhor. Chegar ali, não consigo olhar para a cara daquela pessoa, não consigo... Não, irmãos, não pode. Nós temos que ser uma coisa só. Não dá para a nossa vida ser uma fonte de duas águas, igual está falando aqui, amarga e doce. Não, nós temos que ter a palavra de Deus em nome de Jesus. Nós temos que ser como o Senhor Jesus. Nós temos que aprender todo dia, tirar um pouquinho da nossa vontade, tirar um pouquinho de nós, para viver como Jesus quer, para viver, seguir os exemplos de Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Nós falamos de muita gente na Bíblia, de muitas pessoas, homens, mulheres de Deus abençoados, mas nosso maior exemplo é Cristo, ser como Ele foi, viver como Ele viveu, em nome de Jesus, fazer como Ele fazia, e a gente vê, dele só saía palavras boas, dele só saía coisa boa, dele só saía bênção, só saía vitória, ele sempre ajudava, ele sempre estava ali, mesmo perseguido, mesmo colocando ele ali na cruz, mesmo naquela situação, ele não amaldiçoou, ele não fez nada, ele só abençoou todos, em nome de Jesus. Nós também devemos ser assim, amém? Nós temos que parar, pensar, analisar a nossa vida, a nossa boca, nosso dia a dia, fazer como Davi. A gente começou lá no Salmo 39, ele falando que estava analisando, tomando cuidado, vendo como era a vida dele, como ele andava, para ele não delinquir, para ele não falar coisa errada, não é? Para não sair coisas más da boca dele. Então ele estava vigiando, ele estava prestando atenção. E a gente também tem que vigiar, tem que prestar atenção, porque essa é a vontade de Deus, que a gente venha colocar isso em prática, que a gente venha viver, colocar isso aqui na nossa vida, em nome de Jesus. Vê aí, vira na página 1 Pedro 3,10. Você vai passar umas duas folhas e vai achar. 1 Pedro 3, versículo 10, vamos orar.
1 Pedro 3:10. Ele fala assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Então ele está falando, quem quer viver bem, quem quer, ter dias bons, a pessoa precisa refrear a língua. A pessoa precisa calar, pensar, analisar, ver tudo que ela vai fazer. Fala assim, refrear a sua língua do mal. Refrear a língua de falar coisas ruins, de apontar, de julgar, de mentir, de enganar, de falar do outro, de apontar, de criticar o outro. Nós temos que aprender a fazer isso. Refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem o que? Engano. Então não podemos falar enganosamente, não podemos falar o que? Mentira, em nome de Jesus, amém? Temos que pôr isso em prática, para a gente viver dias bons, para a gente estar dentro da vontade de Deus, para a gente estar dentro da vontade do Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor, irmãos? Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.